o som tá bom? Estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Então, as diversas teologias sistemáticas, elas nos apresentam uma divisão que discute a escatologia do ponto de vista do que é chamado as interpretações a respeito do milênio, né? O texto de Apocalipse 20, que fala dos 1000 anos, né? Quando é anunciado lá a prisão de Satanás, e pelo menos na tradição teológica que a gente recebe, essa questão do milênio se tornou uma referência de divisão de posicionamentos, né? Então, o que é esse milênio, como é que ele deve ser interpretado? E o que acontece, nós vamos examinar aqui as visões diferentes a respeito do assunto, para entender cada uma delas, para entender a razão de ser, os seus argumentos e por que elas têm a posição que elas têm. A primeira posição que a gente vai falar chama-se pós-milenismo, né? O que acontece, né? No Apocalipse, lá quando aparece o momento do desfecho, né, da revelação, fala-se desse 1000 anos, né? Fala-se de primeira e de segunda ressurreição, fala-se do aprisionamento de Satanás, e a pergunta, o que significa, quando isso acontece, e qual é o desdobramento para a vida do povo de Deus. Então, o pós-milenismo, que é uma posição, vejam bem, que praticamente não existe mais hoje, ela teve uma certa força em alguns ambientes do século XIX, em algumas áreas dos Estados Unidos. Ela afirma que o crescimento do evangelho e da igreja vai se acentuar gradualmente, de modo que uma proporção cada vez maior do mundo irá se tornar cristã. E ela pressupõe de uma maneira muito otimista que o evangelho vai dar certo cada vez mais. Vai haver uma influência cristã muito significativa na sociedade, e essa sociedade vai funcionar cada vez mais de acordo com os padrões de Deus. E gradualmente virá uma era milenar de paz e justiça sobre a terra. Por isso é que se usa essa expressão, né? Quer dizer, o mundo vai melhorando cada vez mais até que essa era milenar chega. Portanto, o milênio é visto como um longo período, e no final desse período, a ideia é que Cristo volta, crentes e perdidos vão ressuscitar, vai acontecer o juízo final e vai haver novo céu e nova terra, e aí a gente entra na eternidade, né? E então a gente vê que Cristo volta no final do milênio, né? Essa vinda de Cristo, a segunda vinda, é pós-milênio, né? Por isso pós-milenismo, e é a ideia de que o mundo vai se tornar cada vez melhor. Então, como é que a coisa funciona? Nós estamos na era da igreja, né? Essa era vai se transformando cada vez mais de maneira positiva, até que ela se desdobra nesse milênio. E Cristo vem fechar esse momento com chave de ouro. Então, quando o mundo foi indo cada vez melhor, Cristo vem, né, para encerrar a goleada, né, a grande vitória do Evangelho, e aí dá início ao estado eterno. E aí, quando Cristo vem, acontece a ressurreição dos crentes, dos descrentes, o julgamento, o novo céu e a nova terra. Vocês vão encontrar, por exemplo, em português já publicado, a editora Agnus publicou, a teologia sistemática do Charles Hodge, que é uma teologia pós-milenista, né, que é muito difícil e raro de encontrar, porque a gente vai descobrir aqui também, que é importante, que muitas posições de interpretação escatológica têm a sua maneira de pensar por causa da época em que surgiram. Então, em certos ambientes de maioria evangélica, de influência protestante acentuada, em certas áreas dos Estados Unidos, no passado, isso deu espaço para o desenvolvimento de uma visão pós-milenista, mas, como vocês podem imaginar, no mundo de hoje, assim, né, ainda mais com o Covid, né,
é bem difícil o pessoal ter uma visão pós-milenista, talvez pós-covídica, aí sim, né? Uma coisa pode ir nesse contexto. Então, como é que o pós-milenismo enxerga o milênio? Esse milênio vai durar um longo período, então veja só, não necessariamente 1000 anos literais. Leve em consideração que o livro do Apocalipse tem muito simbolismo e, portanto, não pode ser visto totalmente de maneira literal, né? E, por fim, né, ao final desse período, Cristo volta à Terra, crentes e descrentes são ressuscitados, ocorre o juízo final, vai haver um novo céu, nova terra, e depois aí todo mundo entra naquilo que é o estado eterno, a eternidade. Essa é a visão pós-milenista, né? Agora a gente pergunta, mas como é, né? Hoje em dia, a gente pensando sobre o assunto, quando você vai falar de escatologia, você já está preparado para ouvir coisa ruim, né? É o anticristo, é a besta, é o fim do mundo, é a guerra nuclear, é Armagedon, só coisa pesada. E como é que o pessoal lia tudo isso e chegava a uma conclusão tão, assim, especial desse jeito? Como é que funcionava isso, né? E, então, o que a gente vai ver? O argumento dos pós-milenistas é o seguinte: a grande comissão leva a gente a esperar que o evangelho vai acabar se propagando com poder e vai acabar, por fim, resultando num mundo que em grande parte vai ser cristão. Lembre-se de que quando o evangelho começa a ser pregado, tem muito pouca gente, um grupo de judeus e uns primeiros gentios, né? Mas quando fala que vai atingir todas as nações, né? E então ele diz, não, peraí, então você vê que o evangelho é vencedor. Uma vez que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e já que ele promete estar conosco no cumprimento dessa comissão, a visão pós-milenista é que nós podemos esperar que isso vai transcorrer sem muito impedimento, e que por fim o evangelho vai triunfar sobre o mundo nessa caminhada vitoriosa do evangelho. Além disso, eles enfatizam muito o fato de que, por exemplo, parábolas que falam do crescimento gradual do reino. Lembra lá, né, da parábola dos pássaros que se aninham, né, na árvore que cresce da pequena semente de mostarda, né? Então todas as aves vêm se aninhar ali, né? Então eles enfatizam esse aspecto vitorioso e de domínio completo do reino, entendendo que é uma realidade que já acontece aqui antes da vinda definitiva de Cristo. A igreja está crescendo e está se disseminando por todo o mundo, e mesmo, apesar de que era perseguida e oprimida, ela continua crescendo de modo notável pelo poder de Deus. Então, essa é a convicção pós-milenista. Apesar, né, de toda essa visão, a gente hoje praticamente não tem defensores de uma visão pós-milenista. A visão que predomina na realidade, eu diria, em grande parte da realidade americana, na realidade brasileira, e até mesmo nas igrejas, em grande parte das igrejas chinesas também teve uma influência significativa, e é bastante comum, é o pré-milenismo. O que o pré-milenismo entende? Ele entende que a era atual da igreja pensa exatamente o oposto do pós-milenismo, vai continuar até chegar a hora do início da grande tribulação. Depois dessa tribulação, no final da era da igreja, Cristo vai voltar à Terra para estabelecer um reino milenar na Terra. Quando ele voltar, os crentes que tiverem morrido vão passar pela ressurreição. O corpo, né, se reúne ao espírito, e aí esses crentes que fazem parte dessa primeira ressurreição vão reinar com Cristo sobre a Terra pelo período dos 1000 anos, que é o milênio. Por isso que é pré-milenismo, dizendo que Cristo volta antes do milênio, né, e acontecem as primeiras coisas importantes do desfecho escatológico para o reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. Cristo vai estar fisicamente presente na Terra e dominará como rei sobre a Terra. Essa ideia, né, é uma ideia assim predominante
na realidade, por exemplo, na história, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, americana, no início do século XX, muitos seminários, instituições passaram por uma influência de um liberalismo muito forte. E aí foram fundadas muitas outras escolas, institutos bíblicos, que se afastaram desses seminários muito liberais. Nesse período nasceu ou renasceu uma visão muito pré-milenista. E os missionários que foram para vários lugares do mundo, foram para a Ásia, para a América do Sul, naquela ocasião, a maior parte deles era de perfil pré-milenista. E, portanto, essa visão foi trazida por esses que pensavam dessa maneira e se tornou uma visão mais conhecida, e vocês vão até entender por que na sequência aí. O que vai acontecer? Quando tiver esse momento da ressurreição, os crentes vão receber o corpo glorificado e vão reinar com Cristo. Nesse período de reino de Cristo milenar na Terra, haverá ainda descrentes aqui que vão se converter a Cristo no milênio e vão ser salvos. Jesus vai reinar, vai haver a famosa paz por toda a Terra, e muitos pré-milenistas sustentam, então, que essa Terra que a gente tem hoje, ela vai, aquele texto de Pedro, que ela vai passar pelo fogo, as coisas vão se desfazer para haver uma renovação, uma purificação, uma restauração da Terra, e a gente então vai ver o novo céu e a nova Terra durante esse período. No início desse tempo, quando começar esse milênio, então existe o aprisionamento de Satanás, lançado no abismo, e por isso também a Terra fica em paz, porque Satanás, os demônios não têm mais acesso, não terão influência durante o período do milênio. O pré-milenismo, que é a posição mais encontrada, ela, na verdade, tem algumas divisões específicas. Existem 3 maneiras comuns de se posicionar em relação à visão pré-milenista. Esse posicionamento é de acordo com o que vai acontecer na tribulação. Então, boa parte dos pré-milenistas são o que a gente chama pré-tribulacionista. Quer dizer, eu vou dizer para vocês assim que, mesmo o pessoal não sabendo nada do assunto, a maioria das pessoas das igrejas, na realidade brasileira, elas são pré-milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Apesar de nunca ter ouvido falar dos nomes, é isso que eles na prática acabam acreditando. Isso quer dizer que a igreja arrebatada, antes da tribulação, ela não passa pela tribulação. Outros têm uma visão diferente, que a igreja passa e enfrenta a tribulação até o fim, e outros que ela fica metade da tribulação, chamada posição mesotribulacionista. Essa divisão comum que você vai encontrar nas teologias sistemáticas, e uma outra maneira de dividir isso, porque na história da igreja, quando você estuda, você vai ver que o início da igreja primitiva até o começo do 4º século, a igreja era, de modo geral, pré-milenista. Mas um pré-milenismo diferente do que surgiu agora. Esse pré-milenismo histórico, clássico, recebe o nome de pré-milenismo histórico. Ele não tem uma visão exatamente igual o pré-milenismo que ressurge no século XIX. E a posição também que caracteriza a maior parte dos pré-milenistas é chamada de dispensacionalismo. E a gente já vai entender o que significa isso, como é que se posiciona. Historicamente, as igrejas presbiterianas não são dispensacionalistas, têm uma visão diferente, apesar de que existem presbiterianos e presbiterianos. Então, os posicionamentos aí acabam muitas vezes sendo diferentes, inclusive até de país para país. O que o pré-milenismo entende? Que Cristo volta antes do milênio. Como é que a coisa se organiza? Nós estamos vivendo a era da igreja agora. De repente, num momento que ninguém espera, de maneira absolutamente inesperada, acontece ao mesmo tempo o arrebatamento dos crentes, que é aquilo que vocês chegaram a ver até aí nas séries que falam sobre isso. Aparece até nessa série brasileira aí, que o Apocalipse aparece nos filmes americanos que tratam do assunto.
a ressurreição dos crentes, e para alguns pré-milenistas já é começo na inauguração do novo céu e nova terra. Aí o que acontece? Esses crentes e os arrebatados e ressurretos voltam para a terra depois de ter passado um tempo com o Senhor nos ares, e aí eles vão ter o momento da ressurreição dos descrentes, né? Do julgamento, novo céu, nova terra. Alguns colocam aí, muitos colocam depois do milênio. O milênio, então, é esse momento de paz do reino de Cristo na terra, até que no final do milênio tenha início o chamado estado eterno, né? Então, essa é a visão geral de uma perspectiva pré-milenista. Que a gente vai ver, durante o milênio, Cristo, então, vai estar fisicamente presente sobre a terra com o corpo ressurreto. E aí ele vai cumprir plenamente a aliança davídica, porque ele será o grande presidente das Nações Unidas. Ele dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados que estiverem sobre a terra, quando Cristo voltar, receberão o corpo glorificado da ressurreição, que é o corpo que nunca morre, e vão viver. Aí que é a diferença para muita gente, né? Sobre a terra e reinar com Cristo física e literalmente aqui. Os descrentes que restarem sobre a terra, né, muitos, não todos necessariamente, se converterão e vão ser salvos. Essa é a convicção do pré-milenismo. Jesus vai reinar em perfeita justiça, vai se cumprir, né, a paz completa sobre a terra. Satanás, como eu disse, é preso, lançado no abismo e não tem influência sobre o milênio para garantir essa realidade aí do contexto. No final, aí sim, desses 1000 anos, Satanás é solto. E aí, quando ele é solto, ele vai unir todas as forças com muitos descrentes. Essa é a parte mais complicada do pessoal explicar nos detalhes. E essa reunião de todo o povo rebelde, né, com Satanás, os anjos maus e todos os que se rebelaram, vão para uma batalha final contra Cristo. E muitos, nesse momento, entendem que essa é a batalha do Apocalipse 16, que é a batalha do Armagedon. E essa derrota final das forças do mal encerra, né, esse conflito, para depois, então, dar início àquilo que vai ser a eternidade e a recuperação completa do poder divino do reino de Cristo sobre toda a realidade que envolve a criação. Cristo, então, vai ressuscitar todos os descrentes que tiverem morrido ao longo da história, e isso é interessante, né? Porque a ideia pré-milenista é que você tem uma primeira ressurreição dos salvos e uma segunda ressurreição de perdidos. Eles vão comparecer diante do Senhor para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, então, aí nós temos a realidade do estado eterno, né? Esse é o famoso juízo do grande trono branco, do capítulo 20 do Apocalipse, a distinção, né, entre os salvos e perdidos conforme apresentados lá. Por que os pré-milenistas têm tanta certeza e convicção do que eles estão dizendo? A ideia é a seguinte: quando a gente lê o Antigo Testamento, quer dizer, pouca gente anda lendo, né? Mas aqueles que leem com atenção, passando por diversos textos, especialmente dos profetas, né? A pessoa lê e não entende como é que é isso, onde é que isso vai acontecer. E aí, lendo algumas passagens do Antigo Testamento, elas parecem que não cabem nem na presente era, nem no estado eterno. Então tem textos lá de Zacarias, de Isaías, de Ezequiel, que a gente lê e fala, mas peraí, isso não aconteceu lá na época, não parece ter acontecido em nenhum outro momento da história, e isso não parece ser uma descrição de algo que tem a ver com a vida eterna. Então a pergunta é, quando vai acontecer? Onde é isso? Né? Que história é essa do o lobo e o cordeiro, né, pastarão juntos? Isso é onde, quando? Né? Então, segundo os pré-milenistas, essas passagens indicam algum estágio futuro da própria história da redenção, que é muito superior, muito mais grandioso do que a presente era da igreja,
mas que ainda não parece mostrar que toda a realidade do mal, da rebelião, do pecado, da morte, e tudo aquilo que envolve a oposição a Deus, parece que não desapareceu completamente. Então, todos esses textos que parecem mostrar uma época assim, gloriosa, os pré-milenistas têm a tendência de dizer, olha, isso aí só pode se encaixar no chamado período dos 1000 anos. E eles também enfatizam a passagem do Novo Testamento, além do Apocalipse 20, né, quando temos lá nas cartas das 7 igrejas, um texto, por exemplo, de Apocalipse 2, 26 e 27, que parece ter uma sintonia com esse tipo de texto profético, que eles dizem, isso aqui só pode acontecer no milênio. Então, diante disso, a gente agora vai, de maneira mais prática, ver qual que é o tipo de pré-milenismo que efetivamente floresceu e que é conhecido, praticado e em alguns ambientes até é, digamos assim, posição oficial, como é o caso, por exemplo, das Assembleias de Deus no Brasil e de alguns ambientes, por exemplo, Seminário Palavra da Vida, Igreja Batista Regular, outros grupos têm uma posição oficialmente dispensacionalista. Esse é o pré-milenismo mais comum e popular, que aparece no filme Left Behind. Né? Quem assistiu Deixados para Trás, aí, aquilo é uma descrição de uma posição pré-tribulacionista. E o pré-tribulacionismo desse perfil dispensacionalista, ele tem origem, lá atrás, começou na Inglaterra com um indivíduo chamado J.N. Darby, que começou a fazer uma descrição escatológica mais pessimista do mundo e entendeu, né, que a realidade da história bíblica precisava ser dividida em épocas diferentes, fez um sistema que acabou sendo aceito e numa visão relativamente simples de interpretação bíblica, por isso que é mais fácil ficar bem popular, esse dispensacionalismo acabou tendo grande impacto, porque uma das primeiras bíblias de estudo que surgiram no cenário protestante evangélico foi a chamada Bíblia Scofield. Scofield era um pastor que seguiu essa linha e desenvolveu essa Bíblia que, por exemplo, chegou ao Brasil traduzida ainda no final dos anos 70, né? E fez bastante sucesso e tem a seguinte visão. Eu peço desculpas aí, né? Eu acabei colocando o mais original possível, que é o gráfico em inglês. Qual que é a ideia do dispensacionalismo? O dispensacionalismo pensa o seguinte: parece que o agir de Deus de uma época para outra é diferente. Quando você estuda uma teologia mais reformada, né, que é comum no contexto presbiteriano, a ideia é enfatizar, né, a realidade de união e de sintonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Você tem essa ideia, né, de uma relação de continuidade. Então, um reformado clássico, tradicional, você pergunta para ele onde é que a igreja começou. A igreja começou lá atrás, né, desde o início, né, a comunidade do povo de Deus no Antigo Testamento já é igreja no sentido teológico do termo. Quando a gente olha para a visão dispensacionalista, o enfoque é diferente. O enfoque não é na unidade, não é na continuidade, mas nas diferenças entre uma época e outra. A pergunta que eles levantam é a seguinte: bom, por que um indivíduo apanha lenha no dia de sábado e ele é condenado pela lei, e depois a gente vai ter uma perspectiva diferente quando nós temos a vinda de Jesus e a graça? Então eles dizem, existem economias do agir divino, ou seja, dispensações diferentes desse agir divino. Então eles dizem que existe a época da inocência, antes do ser humano cair, depois a chamada época da consciência, quando acontece o pecado e o ser humano, entre a queda até o dilúvio, tem uma época de decadência, até que, com o dilúvio e esse afastamento de Deus, acontece um período que se apresenta como governo humano.
no sentido em que o ser humano tem uma postura de afastamento e independência diante de Deus e que, de certa forma, está presente em toda a realidade posterior, mas há interferência do agir divino pelo chamado de Abraão. E aí aparece, em primeiro lugar, a promessa. Quando Deus fez promessa e aliança com Abraão, depois chega Moisés com a vinda da lei, e aí depois, com a vinda de Cristo, chega a graça. Então, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei e graça são as chamadas dispensações. Quando terminar o tempo da igreja dos gentios e acontecer o arrebatamento, Israel volta à tona. Por isso que está vendo os dois azuizinhos aí? A lei aparece lá, aparece aqui, porque a ideia é que a igreja sai de cena e Israel retorna. Por isso que nesse ambiente se fala muito de Israel como sinal de todo elemento escatológico que vai acontecer. E quando Israel passa o ambiente da tribulação e Cristo volta no final da tribulação, se estabelece a última dispensação, que é o reino milenar de Cristo. Então, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o reino propriamente dito. Esse sistema, e são 7 dispensações, o 7 é um número claramente muito atraente, e é assim que se definiu, né? E isso é uma posição oficial de diversos movimentos evangélicos nos Estados Unidos. Um dos seminários muito conhecidos, muito famosos, por exemplo, tem essa posição oficial, que é o Seminário Teológico de Dallas, né? O DTS, Dallas Theological Seminary, e que é uma posição dispensacionalista. Esse é o chamado dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo primeiro. Ele já passou por 2 etapas diferentes. Tá? Hoje está no que os estudiosos chamam de terceira fase. Né? Tem um outro que aparece naquela Bíblia anotada, que é de um estudioso chamado Charles Ryrie, e hoje nós temos um outro perfil ainda, chamado dispensacionalismo progressivo. Aí você vai ver como é que o dispensacionalismo olha, por exemplo, para o livro do Apocalipse, né, que depois dessa aula a gente vai começar a mexer com os textos, vamos ver Apocalipse propriamente dito. A visão é exatamente que você tenha a história, né, bíblica de Israel e da igreja, quando você chega no Novo Testamento, uma referência à igreja está aí no início, né, no capítulo 2 e 3. Quando chega no capítulo 4, a referência, segundo eles, 4 e 5 tem a ver com o arrebatamento. A tribulação, ela é descrita, segundo a maioria dos dispensacionalistas, do capítulo 6 até o 19. Lembra quando surgem lá, né, as taças, os ais, as trombetas? Tudo isso, segundo eles, acontece no período da tribulação. Aí Cristo vem e o reino de Cristo aparece de maneira definitiva a partir do capítulo 20, quando é o milênio, e o 21, novos céus e nova terra da eternidade. Então, é uma maneira de enxergar o Apocalipse como uma descrição histórica sequencial do que deve acontecer. Aí vamos entender o que acontece. Como vocês viram, a tribulação tem um papel importante nessa história, na visão pré-milenista. Então, vamos ver o que as pessoas têm pensado e dito a respeito da realidade da tribulação, conforme a gente vê aí. Tem uma visão pré-tribulacionista, como a gente mencionou, pós-tribulacionista e também mesotribulacionista. Então, olha lá, o que a posição pré-tribulacionista afirma? Que a igreja não passa pela tribulação de jeito nenhum. Né? Ela vai ser arrebatada antes, porque a tribulação seria um período de 7 anos de grande sofrimento sobre a terra, que está relacionado com as descrições de Apocalipse, especialmente de 6 a 19, e tudo isso acontece antes do milênio. Então, para a gente ter uma ideia, né, a gente vai ver essa posição em contraste com a posição pós-tribulacionista, dizendo não, peraí, a igreja, no pré-tribulacionismo, a igreja nem vai ver tribulação, nem anticristo, nem nada. Quando o negócio for complicar, quando a coisa for ficar difícil, a igreja foi embora.
Mas o pós-tribulacionista vai dizer, não, isso não faz sentido. A vocação da igreja envolve tribulação. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação e ela vai ser perseguida e perseguida pelo anticristo. Já a posição mediana é a posição que bota a igreja para ser arrebatada no meio da tribulação. E a igreja, então, passa por metade. Então, ele diz o seguinte, tribulação, metade, igreja vai embora nessa metade, e depois acontece o derramamento da ira de Deus sobre a terra, e aí ela, então, vai estar livre dessa ira, mas ela passa pela tribulação. Só para a gente ver, mais uma vez, um quadro ilustrativo em inglês, está vendo? Acontece aí, desde a morte e ressurreição de Cristo, a vinda da igreja, e de repente, sem ninguém esperar, do jeito que aparece no filme, acontece o arrebatamento. Aí tem aquela coisa do pessoal, não, o avião caindo, o carro desgovernado, ninguém sabe o que está acontecendo, porque a visão é que o arrebatamento acontece de uma vez inesperado e a igreja vai estar com Cristo, enquanto a coisa vai pegar feia aqui embaixo com a tribulação. Cristo volta e aí se estabelece o milênio, eternidade. Visão pós-tribulacionista, nada disso. É um pouquinho complicado de entender em alguns aspectos, porque alguns pós-tribulacionistas nem trabalham tanto com essa ideia de arrebatamento, mas os que trabalham acham que o arrebatamento é uma coisa meio imediata no final da tribulação, para reunir os crentes salvos, tanto os ressurretos como os arrebatados, para a vinda de Cristo, para estabelecer o reino de Deus na terra. E como você pode imaginar, os mesotribulacionistas vão entender que a coisa acontece na metade da semana com Cristo, até que se inaugure o milênio nessa posição aí. E como é que isso aparece, como é que a visão predominante pré-tribulacionista lida com a questão da tribulação, da onde vem isso? A coisa está ligada com o livro de Daniel. Daniel, você sabe, é um livro escatológico, é um livro, na verdade, do ponto de vista técnico, apocalíptico. E Daniel vai ter uma grande questão, assim. Qual que é o drama do livro de Daniel? É que o povo de Deus falhou e foi levado para o cativeiro na Babilônia. E o povo de Israel tinha uma missão, que era o quê? Ser um reino de sacerdotes, né? Servir de intermediação para apresentar o Deus único e verdadeiro para os outros povos. E, de repente, ele copia os outros povos e cai e vai para o cativeiro. Então, acontece, vamos dizer, um desastre total. E os grandes impérios de perfil mundial surgem nesse cenário do Oriente Médio, pelo menos naquela região, e aí Daniel vai apresentar essa tentativa de governo humano a partir dos grandes reinos absolutistas, começando com a Babilônia, com a Pérsia, com a Grécia, Roma e Roma renascida. Aí nós temos as duas grandes visões que são interessantes que aparecem, que é a visão do capítulo 2 e do capítulo 7. No capítulo 2 você tem a visão da estátua, capítulo 7 dos animais. E aí você vê a estátua, a cabeça de ouro, a Babilônia, né? O tórax de prata, aí o Império Medo-Persa, né? Depois o abdômen de bronze, a Grécia, e as pernas de ferro, que é Roma, e depois ferro misturado com barro, que vai ser, digamos assim, a chamada Roma do futuro, que mostra o governo arrogante e autônomo em relação a Deus que surge nesse cenário. A visão do capítulo 7 é o mesmo significado do capítulo 2. Os 4 animais são os 4 impérios mundiais que entram nesse enfoque do domínio pagão do mal com respeito ao povo que tem a revelação de Deus. E nessa discussão, o que vai aparecer? Vai aparecer um texto interessante, muito utilizado pelos pré-tribulacionistas, pelos pré-milenistas de modo geral, que são as chamadas Shivim Shavuot, 70 semanas decretadas, Daniel capítulo 9, segundo o texto, foram decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Uma referência, aparentemente, a
Israel, Judá e a Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, ou seja, o Messias, o Mashiach, o líder, o chefe, né, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, o Mashiach Ikare, o Messias, o ungido, será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, ou a abominação da desolação, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. O interessante desse texto é que Jesus vai fazer a menção da abominação da desolação, né, e que vai aparecer nos sermões escatológicos que nós temos nos evangelhos, que é o sacrilégio terrível. E então, o que se entende daí? A interpretação é a seguinte. Aqui é uma tentativa de colocar a coisa nas datas. Nem todo mundo faz isso. Eu trouxe até como um exemplo para vocês verem. O que eles dizem? Quando fala-se do decreto da restauração de Jerusalém, isso teria acontecido na época de Neemias, quando Neemias está ali restaurando os muros, na época do rei Artaxerxes. Então, 70 semanas são 70 grupos de 7, né? 70 vezes 7 anos, né? E então a gente tem 7, né, semanas mais 62, eles fazem uma soma, uma divisão lá do porquê que tem 7 e 62, e 69 semanas seria 69 vezes 7, que daria aí 483 no calendário hebraico. Fazendo as contas, eles entendem o seguinte, que esse é o momento de Cristo aparecer como um rei e o Messias será morto. E aí o que acontece? Com a morte do Messias, a ressurreição, e Israel saindo de cena, essas semanas completam 69 e fica faltando a última. E a pergunta é, quando é que é essa última? Muitos outros estudiosos associaram essa última semana, ou essa semana com o período dos Macabeus, ou com a invasão de Jerusalém na época romana, como ali sendo o momento do sacrilégio terrível. Mas os pré-eminências dizem, não, isso não faz sentido, isso é uma coisa que tem a ver com o final dos tempos. Jesus está falando de uma coisa ainda que vai acontecer. E até porque fala que na metade da semana ele vai fazer aliança, e aí então se acredita que essa última semana de Daniel é o mesmo período da grande tribulação que aparece no Apocalipse. E como é o período, é nesse momento que o anticristo se manifesta, quando a ira de Deus cai sobre a terra. Essa é a convicção que surge no contexto, quando você vê os filmes que aparecem, né, mesmo essas séries brasileiras, e apresenta isso, a ideia é que as pragas do Apocalipse, tudo que acontece, o surgimento do anticristo, está relacionado com a última semana de Daniel. Fechando a questão do pré-milenismo. E será que a gente pode fazer uma prova hoje, pessoal? Responder todos os detalhes aqui, o negócio está meio complicado. Esse curso aqui está sendo o fim do mundo, literalmente. Eu não sei se vai dar certo isso não, né? Esse pré-milenismo pré-tribulacionista, Cristo volta antes do milênio, antes da tribulação. Como vocês viram aí, era da igreja, né? Arrebatamento com ressurreição, 7 anos da tribulação, e depois alguns colocam a ressurreição antes, outros, a maioria talvez depois do milênio. Esse aqui é um quadro que coloca antes, e depois vem o estado eterno, fechando assim a visão pré-tribulacionista, né? Só para a gente, né, reforçar e ninguém perder, né, como é que o pré-tribulacionismo funciona, a era da igreja continua até que, de repente,
Isso que é o foco principal da posição, de maneira inesperada e secreta. Cristo chega a meio caminho da terra e chama para si os crentes, para ficar com ele nas nuvens, nos ares, no momento do arrebatamento. Cristo, então, retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, vai haver a tribulação aqui na terra, por 7 anos, que tem a ver com aquela semana. Nesse período de 7 anos de tribulação, vão se cumprir muitos dos sinais que, segundo essas predições, estariam ligados aí à volta de Cristo. Aí, a gente vai ver que, nessa hora, interessante, o grande ajuntamento da plenitude dos judeus vai ocorrer à medida que eles aceitarem Cristo como Messias, que é uma coisa interessante, que o pré-milenismo pré-tribulacionista, como ele é dispensacionalista, ele separa Israel da igreja. Quando a igreja terminou o tempo dos gentios, é a hora de Israel reconhecer o seu Messias. Então vai acontecer esse momento desse resgate, dessa restauração espiritual de Israel. Em meio a muito sofrimento, vai haver muita evangelização, que vai ser feita nesse momento, já que a igreja foi embora, a coisa vai pegar para os judeus, que agora vão reconhecer o Messias, e esses crentes judeus é que vão fazer especialmente esse trabalho. No fim da tribulação, Cristo volta com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Nesse período milenar, depois dele, vai haver a rebelião final, a derrota de Satanás e finalmente, a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento antes de começar aquilo que tem a ver com a eternidade. Por que os pré-tribulacionistas têm tanta confiança naquilo que afirmam? Eles vão dizer o seguinte, que todo o período da tribulação será um tempo de derramamento da ira de Deus sobre a terra. E eles dizem, como Deus nos livra da ira, já que nós somos salvos com Cristo, não faz sentido, segundo eles imaginam, os cristãos estarem aqui no momento do derramamento da ira de Deus. Então eles devem ser tirados. Eles dizem assim como Enoque foi embora antes que começasse o dilúvio. Jesus promete, em Apocalipse 3,10, que ele vai guardar os crentes da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa passagem, segundo eles, indica que a igreja será tirada do mundo antes que chegue a hora da provação. Os que pensam diferente dizem, não, Deus não diz que vai nos guardar da hora, mas em meio à tribulação. Quer dizer que guardar no sentido de não enfrentar, mas de nos dar força para sustentar essa posição. E aí nós chegamos na outra posição, que é a posição mais comum nos meios reformados, e que é minoritária no Brasil, e creio que nos Estados Unidos também, que é a visão amilenista. E o que a visão milenista diz? O seguinte, não existe nenhum milênio futuro, por isso que há milenismo. Isso significa que Apocalipse 20, o reino milenar de Cristo, não é uma coisa futura, é agora. Está acontecendo desde que Cristo venceu a morte e foi para a presença direita do Pai, reinando. E o que está acontecendo agora é esse milênio, vamos entender por que eles pensam assim, e quando Cristo voltar, tudo vai acontecer de uma vez, não tem esse monte de etapa que os pré-milenistas sugerem. A ressurreição dos crentes e descrentes, julgamento, novo céu, nova terra, a vinda de Cristo é uma coisa só para começar a eternidade. E aí, por que os amilenistas pensam dessa maneira? Qual é a visão? O amilenismo surge com força, historicamente, a partir do século IV. Quem influenciou muito esse pensamento foi o famoso Agostinho. Qual era o raciocínio? Preste atenção como isso é importante. O raciocínio dele foi o seguinte, olha, antigamente, os seguidores de Cristo eram um grupo pequeno de judeus na terra de Israel. Aí depois isso foi se espalhando pelo Império Romano, pelas nações, e agora tem seguidor de Jesus em toda parte. Então você está vendo que as nações pararam de ser enganadas. E como daqui a pouco o
Estado romano se torna cristão, como vai acontecer a partir de Constantino, o entendimento deles é que Cristo estava sendo vitorioso e o seu reino estava presente sobre a terra. Cristo veio como um rei, venceu a morte, está reinando com todos os que morrem e vão para o céu, para a presença de Deus. Esse reino já está acontecendo. Com o Apocalipse é simbólico, esse reino está sendo uma realidade agora. E isso vai continuar até que a missão da igreja se cumpra, e depois Cristo vem para fechar tudo. Então, não dá para pensar num milênio literal de 1000 anos, porque o Apocalipse, como um livro simbólico, é uma realidade presente. A tendência da igreja, quando ela estava no domínio, no controle, no poder, era aceitar mais facilmente uma visão milenista. A tendência da igreja, quando ela viu que a coisa estava dando ruim, as coisas estavam piorando muito, é se apegar com mais facilidade a uma posição pré-milenista. E aí a gente vai ver, né, por que existe o amilenismo, de certa forma, é mais simples, porque ele não fica tentando decifrar, né, elementos detalhados da profecia aqui, porque entende isso de maneira bem simbólica. Né? A pergunta é por que existe o problema da interpretação? Por que é tão complicado esse negócio de escatologia? Né? É o verdadeiro fim do mundo. Né? Na verdade, que posição que é melhor? É a milenista? É pré-milenista? Por quê? Vamos lá. O primeiro desafio envolve o estudo e o entendimento das profecias do Antigo Testamento. É como a gente viu já no nosso estudo passado, a importância e o papel do Antigo Testamento para sedimentar a escatologia no Novo. Então tem muita profecia no Antigo Testamento. E a pergunta é, será que elas foram ou não foram cumpridas? Se não foram cumpridas, ainda serão. E a pergunta é quando serão cumpridas? Né? Quando é que isso vai acontecer? E o outro desafio, quando a gente vai ver, olha, essa profecia, ou ela se cumpriu na época que ela foi falada, ou ela se cumpriu depois na história de Israel, ou no tempo de Cristo, ou parece que não. Mas quando o cumprimento acontece, como é que ele é? É literal ou é simbólico? Por causa disso, surgem grandes questões para lidar com esse assunto. Por exemplo, vamos aqui ver alguns casos. O texto de Miqueias 5:2, que vocês conhecem bem, é um texto messiânico, que diz, né, e tu, Belém Efrata, que de modo nenhuma está entre as grandes, né, cidades de Judá, de ti sairá aquele que sobre os seus ombros tem o governo. Então a pergunta é, essa é uma profecia? A resposta, sim. É uma profecia falando que o Messias vem de Belém, que é Belém de Judá, Efrata? Sim. Isso se cumpriu? Se cumpriu. A pergunta é como se cumpriu? Literal ou simbolicamente? Se cumpriu literalmente. Jesus nasceu em Belém. O Novo Testamento, quando apresenta o nascimento de Cristo, cita Miqueias 5, verso 2, como uma profecia que já foi cumprida e foi cumprida literalmente. Mas quando a gente lê Malaquias capítulo 4, verso 5, aí a coisa muda um pouco. Porque lê Malaquias 4, 5, falando de uma profecia futura, diz que o profeta Elias haveria de vir. Eliahu, Hanavi e Avô. O profeta Elias virá. A pergunta é, essa profecia é uma profecia? É. Ela se cumpriu? Sim, o Novo Testamento diz que cumpriu. Literalmente? Não, porque Elias não veio literalmente. Tanto é que quando João Batista aparece, Jesus vai dizer o quê? Esse é o Elias que haveria de vir. Então, a profecia se cumpriu, mas não se cumpriu literalmente, como, por exemplo, Miqueias. Isaías 11, 5 a 7 é exatamente aquele texto que eu mencionei, que fala de uma visão daquilo que envolve a redenção futura, falando, né, do leão
do lobo e do cordeiro que haverão de pastar juntos, né? Um quadro assim de que o futuro abençoado da redenção que haverá de chegar, né? Vai ser extraordinário. O verso 6 fala que o lobo vai habitar com o cordeiro, o leopardo se deita com o cabrito, o bezerro, o leão, né? E o animal do rebanho que é gordo vai viver junto, né? E vai ser guiado por um menino, uma criança. A vaca e a ursa vão pastar juntas, né? E as suas crias também vão deitar junto, e o leão comerá palha como o boi, uma espécie de leão vegano aqui, né? Um leão vegetariano, muito pouco difícil de encontrar hoje em dia, né? Então, isso é uma profecia, do futuro, é literal. Então, os pré-milenistas mais, vamos dizer, exigentes, vão dizer que é literal, que realmente vai mudar o sistema, tudo que vocês estudaram de biologia acabou. Agora o pessoal, os bichos vão funcionar de uma outra maneira, vai ter uma reorganização do mundo na restauração. Os outros dizem, não é possível, esse quadro ele é bonito como símbolo de paz futura, mas a discussão é se é literal ou não é, e não é uma coisa que aconteceu. Malaquias 4 aconteceu, Miqueias 5 também, mas Isaías 11 não, é para frente, para o futuro. E outra coisa que é importante, por exemplo, o próprio livro de Isaías vai dizer, falando, né, de bênção futura de Deus que virá, você vai encontrar texto, por exemplo, Isaías 55, 12, né, falando de que Deus vai fazer bênção no futuro, diz que o povo vai sair com alegria, vai ser guiado em paz, e os montes e as colinas vão romper em cântico, e todas as árvores do campo vão bater palma. Bom, não tem dúvida que árvore bater palma não é possível, né? Que isso, nem presbiteriano tradicional não bate palma, né? Quanto mais árvore e pessoas aí cantando do jeito que aparece aí. Os vegetais não são muito bons para fazer parte do coral, né? Então é claro que essa é profecia futura, mas é lógico que ela é simbólica, mas ela é uma coisa futura. E tem outras coisas, como Naum 2:4, que fala sobre a realidade de algo que descreve a invasão de Nínive, né, que os carros estão correndo de uma parte a outra, que tem a ver com o que aconteceu com a queda de Nínive, né, no contexto quando os babilônios chegam lá no ano 612 e destroem a cidade. Então é uma profecia literal que já aconteceu. Então você tem profecia literal que aconteceu no tempo em que foi falado, literal que aconteceu no Novo Testamento e possivelmente literal que irá acontecer. Você tem profecia simbólica que aconteceu naquele tempo, que aconteceu no Novo Testamento e que irá acontecer. Um exemplo assim muito curioso é o famoso Templo de Ezequiel 40:48. Lá, né, tem toda uma restauração da terra, restauração do templo. Em que medida esse templo é literal, medida que ele não é? O que ele realmente significa? Tem uma discussão enorme. Por isso, o que acontece? Não é fácil lidar com as profecias do Antigo Testamento. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que o pessoal que tem uma posição, já tendo uma posição fechada, já interpreta uma profecia de acordo com sua própria posição, sem que se possa ter certeza absoluta se isso está certo. Porque a grande verdade é que, em muitos casos, a gente não sabe completamente todos esses detalhes. E à medida que a pessoa começa a definir tudo, a chance dele errar também aumenta. O famoso templo de Ezequiel, gigante, muito maior, até do que o templo da época de Jesus, e que aparece descrito no final do livro. Como é que a gente deve entender o simbolismo apocalíptico? Que o livro do Apocalipse é simbólico, mas assim, ele é totalmente simbólico. Tem coisa literal? Não tem. As 7 cartas das 7 igrejas são cartas literais, deve ser entendido de que maneira? O livro, como é que deve ser lido? Ele é uma sequência ou ele fala de um assunto e retoma esse assunto?
fala do mesmo assunto várias vezes com imagens diferentes, como acontecia com alguns apocalipses. Isso é uma tarefa difícil, por isso as pessoas interpretam diferente. Dá uma olhada na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, predominante, para você ver como é que eles organizam tudo uma sequência, uma coisa após a outra, tentando ver o Apocalipse assim. Começa o período das dores, o arrebatamento da igreja, número 2, quando esse arrebatamento acontece, também acontece a ressurreição, número 3, e o julgamento da obra dos crentes, no capítulo número 4, com o casamento do Cordeiro, no 5, enquanto aqui embaixo vai acontecer a grande tribulação, né? O aparecimento da abominação da desolação na metade da semana e a ira de Deus no dia do Senhor, enquanto acontece, né, a realidade lá em cima. E aí termina com a segunda vinda para estabelecer o reino milenar, que aparece lá embaixo. Depois, o juízo final, novo céu, nova terra, para depois dar início à eternidade. Então, aí você tem um quadro, né, do que é uma posição predominante que faz a leitura do Apocalipse literal. Olha só, isso aqui é só para vocês não dormirem bem essa noite. O pessoal querendo, dentro dessa tentativa de sequência de eventos, esse aqui é um gráfico de um escatologista chamado Clarence Larkin do passado, onde tenta colocar cada detalhe de cada coisa numa sequência, coisa muito comum no ambiente de certas áreas dos Estados Unidos. A próxima questão é como entender o papel de Israel. O que acontece? Israel é Israel? Em que medida? Ou a igreja é o Israel de Deus hoje? Muitas pessoas amilenistas entendem, Israel acabou. Não, agora surgiu a igreja, não existe mais Israel. Outros vão entender, não, peraí, Israel tem profecia que está falando de Jerusalém, que vai acontecer, não pode ser outra coisa. E aí tem uma visão diferente de um grupo para o outro. Por exemplo, os dispensacionalistas fazem uma separação absoluta entre a igreja e Israel. Deus tem quase que dois planos, um para a igreja e outro para Israel. Tem um sistema operacional para os gentios e outro para Israel, e as coisas funcionam quase separadas. Os amilenistas vão dizer que praticamente nem existe Israel. Existe a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, que é uma igreja só, um corpo de Cristo, e Israel teve um papel de ser o início desse trabalho, mas ele não tem mais o papel. Israel é como qualquer nação, não há qualquer elemento especial, uma vez que o Messias veio para todos. Outros pré-milenistas, eles não fazem essa distinção tão radical entre igreja e Israel, mas reconhecem muitas vezes a realidade de que o texto trata Israel como Israel, não dá para colocar tudo como igreja, né? Por exemplo, Romanos 11. A igreja é a primeira etapa para o estabelecimento desse reino milenar, que vai envolver também Israel. Então, essa é uma questão fundamental. Aí você vai ver, por exemplo, dois textos no Novo Testamento que enfatizam, por exemplo, Romanos de 9 a 11, como o texto fala, você vai ver que Israel está sendo tratado literalmente como Israel. O judeu é dito, Paulo fala, escuta, quer dizer que Deus falhou com relação às promessas de Israel? De modo nenhum, eu também sou israelita. Por outro lado, Hebreus 8 vai dizer que certas coisas ligadas à aliança antiga desaparecem e são mudadas e substituídas na nova aliança. Então, num sentido, existe uma continuidade de Israel, no outro sentido, tem uma descontinuidade. Há certas coisas do Antigo Testamento que têm validade para nós, outras coisas que não têm. Então, esses dois enfoques acabam pesando na escolha escatológica, como, por exemplo, no entendimento das semanas de Daniel, onde os dispensacionalistas separam totalmente o que é igreja e o que é Israel, o que é igreja e o que é Israel. O problema da hermenêutica geral da Bíblia. Como é que a gente interpreta a Bíblia? No pré-milenismo pré-tribulacionista, a Bíblia é um livro de escatologia. Esse é o foco principal. A escatologia é a chave da Bíblia.
Em alguns casos, quase qualquer texto é entendido como ocupando algum espaço dentro da história escatológica. E o que é importante é a influência da época da história. Por que, que as pessoas são amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas? Muitas vezes por causa da época em que viveram sob uma influência específica. Na época de otimismo, difícil ser pré-milenista. Na época de pessimismo, é muito mais comum. Quando a igreja achou que tinha a faca e o queijo na mão, né, ela caminhou na direção de um pós-milenismo e muitas vezes de um amilenismo. E é importante ver que toda vez, cada geração acha que o Apocalipse foi escrito para ela. Então, quando o Hitler surgiu lá na Alemanha, o pessoal sabia que era o anticristo, que era o fim do mundo, não tinha mais esperança, não sei o quê. No final do século XIX também, na Primeira Guerra Mundial, agora com o Covid, tá a coisa do mesmo jeito. Todo mundo sabe que seu time perdeu, o anticristo está chegando. A coisa é muito nesse caminho, né? O pós-milenismo mostra, por exemplo, uma posição que o pessoal era extremamente otimista, né? E a questão da vinda de Cristo. Como é que será essa vinda? A única vinda? Cristo vem uma vez, pronto? Ou será que ele vem nas nuvens, espera um tempo lá, depois ele desce numa segunda etapa, ele vem primeiro para o milênio, depois ele vem. Então, essa é a divisão que existe, que leva as pessoas a ter um posicionamento diferente.